Pois é, nós estamos aqui com o Dr. Wagner Santana. Wagner, que é muito conhecido nessa região do Recôncavo, principalmente na região de Cruz das Almas, porque foi procurador do município durante muito tempo e que deu também até uma visibilidade. Pessoal, o cargo de procurador, tudo era procurador Dr. Wagner. Pois é, mas o papo que a gente vai ter com o Dr. Wagner hoje aqui no nosso podcast é sobre o rubro-negro baiano, sobre o Vitória. Dr. Wagner, antes de falarmos de política interna do Vitória, eu queria que o senhor se apresentasse para a torcida. E quem é você dentro do Vitória e os seus feitos nesses 10 anos, já que o senhor tem tanto tempo de Vitória, Dr. Wagner? Seja bem-vindo. Olá, Roger. Olá, o pessoal do Informe Cruz e os ouvintes aí da região. Dessa vez eu vim aqui falar, não foi de prefeitura, não foi de faculdade. Verdade. Hoje eu vou falar de Vitória. Estamos aí nas eleições do Vitória, eleições para o Conselho Gestor, Fiscal e Deliberativo. E eu estou no Vitória, né? Eu sou torcedor de arquibancada, né? Eu viajo aí, pego 160 quilômetros para ir, para voltar, estou sempre ali dentro do Barradão. E além de torcedor, Roger, eu sou conselheiro desde 2019, né? Conselheiro. Na última eleição, eu fui eleito como segundo vice-presidente, tá? E dentro do Vitória, aí já na atuação como conselheiro, eu participei de pautas importantes e como liderança, né? Juntamente com o grupo do qual eu faço parte, a Frente Vitória Popular, e nós fizemos ali a defesa para a reforma do Estatuto, porque o Vitória passava por um problema muito sério e que ensejou, inclusive, na destituição do ex-gestor. E exatamente antes disso, nós brigávamos justamente para reformar o Estatuto, para garantir mais segurança jurídica, proteção ao clube, ao patrimônio, né? E também garantir transparência e um clube mais profissional, né? Profissionalizar o clube, na verdade. Uhum. Então, aí eu fui relator do processo de destituição, participei da Comissão Especial de Investigação das Contas, participei de comissão trabalhando em prol do novo Estatuto, né? E participei da AGE e fui o que conduziu a AGE de destituição do ex-presidente. Então, eu já tenho ali uma vivência, uma experiência com essa ação de fazer com que o Vitória seja transparente e o torcedor seja participativo dentro do Conselho Deliberativo. Dr. Wagner, bom, o senhor não surgiu agora no Vitória, como já falamos, são mais de 10 anos. Agora, eu tenho uma pergunta aqui para lhe fazer. Quais foram as suas principais contribuições, denúncias também, lutas, projetos e suas participações nos setores internos do Vitória durante esse período que o senhor está no Conselho? Então, as principais discussões no Vitória, no que se refere a orçamento, no que se refere a antecipação de receita, a minha participação do meu grupo e sob a minha liderança algumas vezes e outros também, era exatamente de discutir e debater o tema. Então, a gente não ia para a reunião do Conselho para dar o amém. Ia para a reunião do Conselho para entender. Isso é bom para o Vitória? Isso vai trazer prejuízo para o Vitória? Porque se for trazer, por que a gente não faz de tal forma? Né? Então, para você ter ideia, o Vitória estava na Série B, caindo para a Série C, e a Rede Globo fez uma proposta de uma antecipação para resolver uma cláusula de um contrato quando o Vitória ainda estava na Série A. E nessa resolução, o Vitória recebia de volta cerca de 13 milhões, e esses 13 milhões, na verdade, era uma antecipação para pagar o banco da Ecoval de um empréstimo que o Vitória tinha. Então, eu fui contra, porque colocaria o Vitória, penhorar o Barradão, poderia colocar o patrimônio do Vitória em penhora no empréstimo como esse. Então, eu votei contra, mas votei a favor de antecipar, abater um valor que pagasse a dívida, parte da dívida, e o outro saldo da dívida pagasse
o salário dos funcionários que estavam atrasados na época. Então, essa foi uma forma da gente mostrar que o Vitória não poderia ceder em tudo e se render a um banco e depois passar por um problema. E tanto é verdade que hoje o Vitória continua travando aí uma disputa judicial com relação ao Banco da Ecoval e que muitas vezes aí já foi tentada até a penhora do Barradão. Então, a nossa luta lá atrás, se tivesse sido escutada, tivesse sido debatido de forma mais transparente sobre o que estava acontecendo e o que poderia acontecer, a gente conseguia discutir uma ação muito melhor, né, em favor do Vitória. Então, é essa a nossa postura. Outra coisa, nós fizemos as primeiras notificações e requerimentos ao atual presidente do Vitória, que antes era presidente do Conselho Deliberativo, ao ex-presidente do Conselho Fiscal e ex-presidente do Conselho Gestor. Nós notificamos exigindo que lançasse os balancetes para o torcedor tomar conhecimento, que lançasse a transparência dos valores de investimento do futebol feminino, do futebol masculino, da divisão de base, que tudo isso, se eles se colocasse à época no site, nós tínhamos um conhecimento da real situação em que Vitória estava. Depois dessa notificação, acabou desaguando em quê? O afastamento do presidente. Que ficou, a gente percebeu que as transações de Jordi Caicedo, de Diego Rosa, elas não foram da forma como deveria ser. E, portanto, gerou uma discussão, um debate no Conselho, que, ao final, afastou o presidente do Conselho Gestor, né? E aí o atual presidente que assumiu interinamente aquela vaga. Bom, estamos aqui conversando com o Dr. Wagner, não é? Wagner Santana. E nós temos muitos seguidores que torcem para o rubro-negro baiano, no Recôncavo, na Bahia. E é bom explicar, detalhar tudo. Ô, doutor Wagner, qual o papel do Conselho Deliberativo dentro da estrutura do Vitória? Então, Roger, primeiro, o Conselho Deliberativo é um colegiado. Então, são 150 conselheiros eleitos. Desses 150, nós temos a mesa diretora, que é presidente, vice-presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e a presença do secretário, que é nomeado pelo presidente. E esse Conselho Deliberativo, ele funciona como um colegiado, um órgão que discute, aprova, fiscaliza, aprova orçamento, aprova ou reprova contas, fiscaliza o cumprimento das leis, do Estatuto do Vitória, né? Das regulamentações, as ações dos gestores em relação ao Estatuto, né? Do ponto de vista da responsabilidade de gestão, a observância também das leis, como Lei Pelé, né? A Lei de Responsabilidade do Futebol. Então, o Conselho Deliberativo é exemplo do que a gente vê assim hoje na vida nossa. Prefeito é o gestor da cidade e os vereadores, aqueles que fiscalizam, que aprovam e que acompanham o desenvolvimento, né? Então, o Conselho Deliberativo é exatamente a exemplo da Câmara de Vereadores, a exemplo da Câmara dos Deputados, né? Que faz toda essa deliberação acerca das decisões mais importantes para o clube. Uma antecipação de receita, é o conselho que analisa e autoriza ou não. Um empréstimo, o conselho autoriza ou não. Entende? Essa é importante. Aí a SAF, por exemplo, se for acontecer a SAF, vindo o investidor, o projeto é encaminhado para o Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo analisa, debate, chama para tirar dúvidas e depois aprova ou reprova. Então lá a gente vai ter deliberação que obrigatoriamente o Estatuto diz que é de 2/3, de maioria simples e por aí vai. Então essa última antecipação de receita, conforme o artigo 53 do Estatuto, eram 2/3 para aprovar. Então o Conselho Deliberativo quis debater o assunto para ver se era realmente bom para o Vitória comprometer a sua receita por 50 anos para resolver um problema de agora e depois. Então o Conselho quis debater isso. Entender, não é para reprovar, é entender para saber se aprovar é o melhor caminho. Agora, Wagner, por que escolher justamente disputar a presidência do Conselho Deliberativo? O que é que te move nessa missão? Primeiro que eu sou torcedor do Vitória, né? Torcedor do Vitória, eu vou ao estádio desde os meus 7 anos, ainda era Fonte Nova. Depois, com a vinda, a construção e inauguração do Barradão, eu continuei sendo torcedor de ir ao estádio.
Já fui para jogos, vitória contra o Paysandu, vitória em Maceió, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Eu acompanho o time, né, quando posso. Mas, como torcedor, eu estando na arquibancada, a gente vai reclamar do juiz. Quando o juiz apita errado, a gente não grita. Quando o juiz está roubando para o nosso lado, a gente não grita. Quando o jogador erra uma bola, a gente grita. Essa é uma manifestação de um torcedor dentro do estádio, né? Só que existem coisas que a gente precisa também participar da vida do clube para ajudar a melhorar. E eu entendi que a melhor forma de participar da vida do clube, dando pitaco para tentar melhorar e fazer algo melhor pelo clube, é participando da sua vida política. Então eu entrei para primeira vez, me candidatei a conselheiro, então fiz parte, e daí em diante eu vi que realmente eu tinha que estar ali para poder ajudar junto com meus outros companheiros o Vitória. Eu acho que não tem ninguém mais Vitória do que ninguém, todo mundo é Vitória, mas a gente vai e busca a nossa participação da melhor forma, que é ajudar o clube. E eu me vejo que no Conselho Deliberativo eu consigo fortalecer mais o clube, dar mais voz ao clube, fazendo um Conselho Deliberativo atuante. Agradecer a você que está aqui no nosso canal do YouTube, nos acompanhando, a você que nos segue também no Instagram. Estamos conversando com o Wagner Santana, torcedor, está vice-presidente no momento, né? Está vice-presidente do Conselho Deliberativo do Vitória e vai disputar a presidência do Conselho Deliberativo. Ô Wagner, bom, você não vai disputar contra o atual gestor do clube, que é Fábio Mota. Mas explica para o torcedor a diferença entre as eleições do Conselho Deliberativo e as eleições do Conselho Gestor. Na verdade, como eu disse lá atrás, são 3 cargos, né? Que o Estatuto prevê. Então, Fábio Mota está disputando o Conselho Gestor, né, com Marconi Amaral, ex-zagueiro do Vitória, né, Marconi Amaral. E eu estou disputando o Conselho Deliberativo contra o atual presidente do Conselho Deliberativo. E meu outro companheiro, Valmar, disputa a chapa do Conselho Fiscal contra Raimundo Viana. Então, as eleições ocorrem no mesmo dia. Vai haver uma numeração específica para o Conselho Gestor, uma numeração para o Conselho Fiscal e Deliberativo. Então, se o torcedor, ele pode votar no presidente, mas pode votar em outra chapa para Conselho Deliberativo. Tem torcedor que escolhe, por exemplo, que quer fiscalização, não quer deixar à toa na mão de um só tudo, né? Ele vota em um presidente, vota em um fiscal e vota em um grupo do Conselho Deliberativo, né? E faz aí um trabalho. Ou então vota em todos, mas o Conselho Deliberativo é uma votação, o Conselho Fiscal é outra e o Conselho Gestor é uma outra votação. Que acontece no dia 13 de dezembro as eleições. 13 de dezembro, exato. Perfeito. Ô Wagner, o presidente Fábio Mota disse que a Frente Vitória Popular votou contra o Vitória nos últimos 4 anos. Isso é verdade? E fala pra gente, o que é que significa votar contra o Conselho Deliberativo? Não é verdade. Essa foi uma fala aí, eu acho que foi numa live com Guma Guedes, parece, foi. Ele dizia que o candidato a presidente do Deliberativo é do grupo que votou contra o Vitória nesses 4 anos, contra o Vitória. Não é verdade. Eu acho que é uma forma até desleal, porque se for buscar as atas do Conselho Deliberativo, está lá, não existe isso de votar contra o Vitória durante os 4 anos. Pelo contrário, nós votamos todos os orçamentos enviados pelo atual presidente para o Vitória. Nós votamos. Nós votamos a favor da abertura de um processo de investigação em relação à gestão de Paulo Carneiro. Em seguida, nós também votamos a favor do afastamento. Nós votamos também para que a Rede Globo antecipasse os 13 milhões e para fazer a negociação com o Banco Daicoval. Votamos, pedimos uma ressalva, né, para que os saldos, 3 milhões, fosse pagos aos funcionários atrasados. Naquela época, o Vitória estava na Série B, caindo para C. Então, nós votamos que fosse feito novo estatuto, criamos no estatuto o rito da SAF,
Nós votamos para que o Estatuto garantisse a transparência, a governança. Então, nós votamos a favor de muito mais coisa, inclusive o salário do presidente. Nós votamos a favor da proposta do salário do presidente e do vice. Então, tivemos... Que votação contra nós fizemos? Contra a LFU. Por que nós votamos contra? Porque era uma antecipação que ultrapassava o mandato dele e era por 50 anos comprometer a receita do clube. Então, nós votamos contra. E votamos contra muito mais porque não houve transparência. Porque não chegou uma discussão clara do que estava acontecendo, inclusive o que é que está acontecendo com o clube do ponto de vista para fechar o meio ano. Então, se chegasse isso, o Conselho Fiscal trazendo exatamente o seu parecer assinado por todos, nós íamos debater esse assunto e entender se era bom para o Vitória ou se era ruim. E a partir daí o presidente sentar lá e tirar dúvida nossa. Eu vou te dar um exemplo aqui. O Flamengo, o Conselho Deliberativo do Flamengo, ele chama o presidente do BAP, chama o presidente do clube do Flamengo para ir na mesa, na reunião do deliberativo, transmitida, para tirar as dúvidas, antes de aprovar qualquer matéria. Agora, só no Vitória, que não tem que ser de qualquer jeito, atropelando, passando o trator, você não pode discutir, e se você discutir, para o bem do Vitória, para tornar público o que está acontecendo num clube de associação, você é tumultuador. Entende? Então, não é isso. A gente não votou, não é verdade isso. E quem quiser verificar isso, pode olhar no site do clube, nas atas, e vai ver lá quantas votações, era quase a unanimidade. São 150 conselheiros. Então, se a gente votou contra, nós tínhamos 54. Então, vai ter lá 54, não, desculpe. Da Frente Vitória Popular, 54, mais 23 que formavam a oposição. Então, nós tínhamos 76, maioria. Se tiver maioria, então Vitória perdeu tudo. Tudo foi reprovado. Então, não é verdade. Não procede. Não procede. Wagner, como é que funciona as votações internas e o posicionamento de vocês? Outra coisa, né? E o que é ser uma oposição responsável, Wagner? Na verdade, eu até gosto da expressão que uma pessoa no último podcast falou comigo, né? Melhor... Nossa posição não é oposição. Somos todos torcedores, queremos o melhor para o clube, mas é exatamente nos espaços democráticos onde as pessoas podem debater sobre aquilo que gosta, sobre aquilo que ele quer melhor para onde ele convive. Então, quem mora num condomínio vai para uma reunião de condôminos e vai reclamar do que não está bom, do que não está ruim. O síndico vai anotar, vai chamar para votação e ver o que é que melhora. Se for aumentar o gasto, coloca uma taxa extra e por aí vai. Em qualquer associação é assim. Então, nós participamos intensamente das votações internas e queremos que seja debatido antes de votar. Nossa ideia é essa. Não se pode ficar votando de qualquer jeito, né? Tem que ser assim porque eu quero assim. Não, não é assim. Qual é a proposta? E essa proposta melhora o Vitória em quê? Quais são os prejuízos e problemas que podem ocorrer com o Vitória nós aprovando isso? Essas são as perguntas que nós fazemos. Quando a gente pede o microfone na hora que abre votação, discussão, a gente pega o microfone para falar isso. Senhor presidente, eu gostaria de entender esse valor aqui que está sendo colocado como gasto da catraca, como gasto dos bares. Dá para explicar melhor? Essa receita alterou? Por que alterou? Se nós tivemos X jogos, ou menos jogos, ou mais jogos? É isso! O investimento com 130 jogadores, com 40 numa temporada. Qual foi o prejuízo que teve que esses jogadores não renderam e depois foram vendidos, emprestados? Como é que isso balanceou para poder resguardar as finanças do clube e poder formar um novo time, uma nova equipe para a próxima competição? Então, essas perguntas é de quem quer realmente ver com clareza o que é que está sendo feito com os recursos e a receita do Vitória. Ninguém aqui está dizendo que fulano pegou, roubou, fez isso, não. A gente está querendo dizer o seguinte: a administração não está indo pelo ralo, porque aí agora você está vendo, foi investimento de vários jogadores para disputar um campeonato brasileiro, aliás, disputar a temporada, e não ficou na Copa do Brasil, não ficou na Copa do Nordeste, não ganhou o Baiano e ainda está tentando se salvar no Campeonato Brasileiro.
Essas perguntas, se ela vai para o deliberativo e chega lá, pergunta sobre comprar pagamento de empréstimo, antecipação para comprar jogador, para resolver um problema de campo, dívida atrasada, vamos fazer essa pergunta. E o presidente do clube, seja qual ele for, quem for, ele tem que chegar lá e tirar dúvida, ser transparente. Muito bem. Olha, estamos aqui conversando com ele, viu? Com o Dr. Wagner Santana, como já falamos aqui anteriormente, você que está nos acompanhando aqui através do YouTube, do nosso Instagram. Foi procurador do município de Cruz das Almas, é professor universitário, é advogado, é vice-presidente do Conselho Deliberativo do Vitória. E você sabe que no próximo dia 13 de dezembro de 2025 acontece as eleições, tanto para o Conselho de Gestão como para o Conselho Deliberativo. E Wagner Santana está aqui, é candidato à presidência do Conselho Deliberativo. Ô Wagner, como é que você responde a quem tenta reduzir, né, o debate ideológico, o debate político, a discutir a gestão do clube? Na verdade, Roger, não existe essa história de disputa ideológica dentro do clube. Isso foi criado por esse grupo que aí está, né, lá nas eleições de 2019. Né? O torcedor que quiser, ele vai lá e vai buscar a camisa. Na época, 2019, me parece que o candidato que havia ganhado a eleição, não parece não, certeza, quem havia ganhado a eleição foi o candidato Bolsonaro, né? Foi o candidato Bolsonaro. Na eleição do Vitória, eles botaram a camisa, Paulo Carneiro, Fábio Mota, a camisa da campanha deles era o mito, mas era a foto de Paulo Carneiro. Entende? Então, quem instalou essa história de ideológico foram eles. Né? No Vitória não tem essa discussão, até porque o torcedor do Vitória é católico, crente, espírita, do candomblé, ateu, tem de tudo, de todas as religiões, né? Como também tem de esquerda, de direita, de centro, ali não interessa, ali a festa é o Vitória, é o vermelho e preto. Então, essa conversa é uma narrativa construída justamente por causa dessa polarização política. E aí eles começaram a falar assim, os esquerdistas, os comunistas, não sei o quê, porque era uma das coisas muito usada, um discurso usado aí na política partidária. E isso não tem nenhuma relação com Vitória. Tá? Não tem nenhuma relação. Nós estamos ali no campo, nós abraçamos branco, negro, azul, amarelo, crente, católico, nós não sabemos religião nem quem vota em nada. Nós abraçamos as pessoas comemorando quando o Vitória faz um gol. Então, dentro do Vitória, a luta é pelo Vitória. A gente quer um time competitivo, a gente quer um clube que esteja sempre despontando lá nas primeiras cabeças lá dos campeonatos que disputa. Pois é, a torcida do Vitória conversando com o Wagner. Agora, Wagner, se eleito presidente do Conselho Deliberativo, quais suas propostas? O que é que de fato muda para o clube? O Wagner. Pronto. Primeiro, premissa básica. Um conselho democrático, o torcedor, o conselheiro tem vez e fala, independente de que corrente ele esteve. Chegou lá, dia 13, venceu o candidato a presidente tal. Eu sou o presidente eleito de outra corrente. Nas reuniões do conselho não tem mais isso, não terá mais isso. O tempo de fala vai ser garantido a qualquer conselheiro que se inscrever. A crítica dos conselheiros de debate sobre o que está sendo pautado ali, honestamente, vai ser o direito. Agora, as pessoas vão respeitar a vez dos outros, vamos garantir retorno das reuniões no modo híbrido, para que os conselheiros possam participar presencial ou telepresencial, tá? E garantir, sobretudo, transparência nos debates do Conselho. Se chegou uma matéria do Conselho Gestor para apreciação do Conselho Deliberativo, nós vamos facilitar para que os conselheiros tomem conhecimento dessa matéria e que eles possam chegar para o debate de forma mais preparada. Então, a melhoria é essa, porque hoje o Vitória é muito difícil. Você vai para uma reunião, você nem sabe o que foi que convocaram e já vota outra coisa, é uma confusão. E se você reclamar disso, dizendo, senhor presidente, o que é que está sendo realmente votado? Atropela tudo, já votou e acabou.
né? Ou então, se você vai falar forte, cobrando com força, né, para que o clube seja mais transparente, desliga o microfone. Então, o Vitória que eu quero, que eu busco que seja, pelo menos o Conselho Deliberativo, o conselho que eu participo, é que seja transparente, democrático, respeitoso, né? E que, de fato, todos estejam unidos em favor do clube. E, para isso, é preciso haver respeito ao colegiado, à votação e, sobretudo, garantir o cumprimento do estatuto. Agora, como é que você pretende garantir independência, né, fiscalização e um ambiente democrático, Wagner, dentro do Conselho? Graças a Deus, eu como liderança dentro ali do Conselho Deliberativo, participando dos grupos, eu nunca criei nenhum tipo de aversão com nenhum grupo. A gente sempre sentou, debateu, ponderou, e eu acho que o diálogo é o melhor caminho, né? Tem que dialogar com o gestor. Olha, Wagner, está indo para o Deliberativo uma matéria aí, eu estou precisando urgente convocar para poder aprovar, interesse do Vitória, para a gente poder dar andamento. Então, a gente senta, reúne, organiza essa pauta e conversa com os conselheiros, a importância da matéria. Chama o Conselho Fiscal, se é uma matéria que passou pelo Conselho Fiscal, vamos entender o parecer do Conselho Fiscal. Conversar com todos, o diálogo é importante. Conselho Gestor, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. E dentro do próprio Conselho, não tratar essas diferenças, tratar com diferenças as posições da eleição. As pessoas foram eleitas e estão ali agora para defender o Vitória, para agir pelo Vitória. Nós vamos discutir. E aí é que ganha força o Conselho Deliberativo, quando você dá espaço democrático. Agora, tudo dentro de transparência. Nenhum tipo de votação vai ser de uma forma atropeladora, avassaladora, que ninguém entendeu nada e de repente já está lá na ata aprovado e acabou. O assunto é esse, vamos debater isso, o que estamos votando é isso e o resultado foi esse. Ô Wagner, você defende uma comissão de reforma estatutária representativa não controlada por um grupo. Por quê, Wagner? Exatamente o que eu estava falando anteriormente. O presidente do Conselho Deliberativo, ele é eleito para presidir um colegiado. Todos são eleitos, inclusive o presidente, os 150. E ali, quando você tem a comissão de estatuto, comissão de ética, você precisa garantir a representatividade de qualquer outra comissão especial que houver. Como a gente faz isso? Olha, se nós temos ali 3 grupos que foram participaram das eleições e garantiram cadeiras, mulheres deverão fazer parte das cadeiras, não é isso? Os grupos deverão indicar pessoas do seu grupo para poder fazer parte, porque isso garante uma participação maior de todos os grupos do ambiente do Conselho Deliberativo, né? Então, por exemplo, se eu tenho hoje Vitória Colossal, Frente Vitória Popular, Vitória de Verdade, Vitória SAF, se eu for formar uma comissão para garantir mais democracia e participação, eu monto convidando que cada grupo desse indique uma pessoa. E aí o grupo une mais o Vitória, né? As comissões ficam mais representativas. Essa comissão de reforma de estatuto, por exemplo, ela não tem a participação do maior grupo da casa só porque o atual presidente não quer. Então, na verdade, nós deveríamos ter 3 vagas lá dentro. Então, essas coisas são desrespeitosas para o conselheiro, que é um torcedor do Vitória, que está ali, querendo o melhor para o clube. Falamos de união, falamos de SAF. Aí eu vou te perguntar, o que é a Aliança Vitória-SAF e o que é que unem vocês? Pronto, Roger. União Vitória-SAF, para unir, a gente teve que estabelecer quais eram as nossas premissas, quais são as nossas premissas, né? Então, eu, por exemplo, faço parte do grupo da Frente Vitória Popular, que atua no Conselho Deliberativo de forma maravilhosa, né? De forma muito respeitosa, que defende o clube mesmo, torcedores de arquibancada que estão dentro do Conselho Deliberativo, lutando para um clube profissional. Então, nós temos ali como premissa democracia, democratização, profissionalização, transparência, né? E valorização do nosso patrimônio.
Então, todos os grupos que pensam dessa forma, eles podem, se coadunam com o nosso pensamento, podemos caminhar juntos. E o outro fato é que o Vitória hoje, que é o fato mais da hora, é que o Vitória hoje não vai ter como competir de igual para igual, inclusive com o nosso rival, se o Vitória não virar uma SAF. E nós precisamos de uma SAF responsável, né? Que passe pelo debate do Conselho Fiscal, pelo debate do Conselho Deliberativo, para que nós possamos não tomar a chamada bola nas costas, né? Não tomar bola nas costas com o investidor mequetrefe aí e chega aí depois e acaba com o clube. Então, tudo isso é dentro de um debate. Então, nossa união é justamente para uma SAF de verdade, transparência, profissionalização, democracia. Então, isso que nos une. E nos une para fazer o Vitória competitivo, para fazer o Vitória agir no mercado, agir nas competições como o time grande que ele é. Pois é, a gente segue aqui conversando com Wagner Santana. Ô Wagner, bora falar um pouco de Marconi. Marconi e os demais nomes, né? E o que é que vocês traz de diferente para o clube? É bom deixar isso claro para o torcedor. É exatamente o que eu falei. A proposta é profissionalizar o clube passar para um outro patamar, tá? Marconi é do futebol, né? Antes de ser gestor, é do futebol. Então, tem uma vasta experiência no exterior, além de uma boa entrada no exterior, principalmente no Catar. E o Vitória precisa desse network, precisa de tudo isso, para que o Vitória possa disputar, tanto o Vitória como sua base, disputar torneios internacionais, ganhar experiência nesse mundo afora. E do ponto de vista de que o Vitória precisa realmente virar a chave. O que foi bom, o que foi feito de bom tem que ser mantido, mas o Vitória precisa avançar. E avançar agora é para uma fase de uma SAF de investidores e de sérios investidores, né? De preferência que seja internacional. Então, o candidato Marconi Amaral se apresenta ao torcedor, né? É um torcedor e jogador cria do clube, é uma verdadeira, como é que eu posso dizer, uma verdadeira resposta de um clube que investia na base, né? Então, porque ele foi campeão pelo Vitória. Então, eu acho que é um nome que está aí colocado ao torcedor para ele escolher no dia 13 de dezembro de forma muito democrática, tá? E aí formou-se a Aliança Vitória SAF e nós apresentamos o nome para o Conselho Deliberativo, Wagner Santana, e Valmar Santana para o Conselho Fiscal. Então, são 3 chapas, Deliberativo, Fiscal e Gestor, e agora é a gente mostrar as nossas propostas para o torcedor. Bom, vamos falar de Valmar, já que o senhor citou aí Valmar. Bom, Valmar disputa o Conselho Fiscal, né? Qual a importância dessa eleição do Conselho Fiscal e por que vocês caminham juntos, Wagner Santana? Primeiro porque o Conselho Fiscal é um importante órgão do clube no que tange a fiscalização, né? A análise das contas do clube, a análise dos números que são tratados no clube, gastos, investimentos e receitas e despesas, né? Segundo, porque eu não entendo que se pode haver um conselho fiscal, um conselho do Amém, né? Que não tem um debate, que tem uma discussão acerca de toda a responsabilidade que se tem movimentando o Esporte Clube Vitória. Então, Valmar é um preparadíssimo, já é conselheiro fiscal, né? Ele já é conselheiro fiscal, ele é preparadíssimo, salvo engano, ele está no 2º mandato de conselheiro fiscal, e estamos juntos nessa para a gente poder caminhar para essa proposta de conselhos mais democráticos e transparentes. Não basta o Conselho Deliberativo ser transparente, o Conselho Fiscal também precisa de transparência. O Conselho Fiscal precisa também de um debate no seu colegiado, né? E atuação para que o Conselho Gestor possa realmente demonstrar respeito aos órgãos e cumprir o estatuto.
Pois é, Wagner Santana, chegando aqui para o final do nosso bate-papo. Agradecer a você que está aqui no nosso YouTube e também no nosso Informe Cruz, nosso Instagram. Obrigado a você que nos segue. Se não nos segue, ainda nos siga. Se inscreve também no nosso canal. Wagner, bora para a mensagem final? Vamos. É o seguinte, por que confiar em você e também na aliança Vitória SAF, não é? E que se você for conselheiro, presidente do conselho, não é, deliberativo, o que é que você garante agora em público para a torcida rubro-negra? Fala para a gente aí. Primeiro, Roger, agradecer a você pela oportunidade de estar aqui. É uma forma de mostrar para o torcedor do Recôncavo as eleições do Vitória, expandir isso. Vitória deve fazer mais isso, porque o torcedor sai daqui em caravana, né, para o estádio. Segundo, dizer que é um privilégio estar candidato ao Conselho Deliberativo, escolhido por um grupo, né, e com certeza eu vejo que me escolheram porque eu tinha condição, e tenho condição de assumir a liderança do Conselho Deliberativo do Vitória, por tudo que nós vivemos lá no clube, pelo período de luta que eu tive ali dentro do clube, para que as coisas se consertassem, para que o clube chegasse e retornasse à Série A. O torcedor às vezes acha que foi o presidente do Conselho Gestor que tirou o Vitória da Série C e trouxe para A. Há um conjunto de coisas, há um conjunto de informações, de ações, de atuações do Conselho Deliberativo, de pessoas para que isso tudo acontecesse. Tá? Então, eu me sinto gabaritado, preparado para garantir que o Vitória seja forte no seu Conselho Deliberativo, o seu estatuto seja cumprido, que o torcedor possa ter transparência, conhecer através da TV Vitória reuniões do Conselho Deliberativo, as reuniões que serão híbridas para que as pessoas, os conselheiros possam estar em massa nas reuniões e aí o debate ser mais democrático ainda e participativo e fazer cumprir as regras estatutárias para que nós possamos ter sempre um clube fortalecido para disputar e nas competições do que participar possa se reconhecer um clube que atua também nos seus bastidores. Muito obrigado, Wagner Santana, sucesso, desejo, um abraço a toda a torcida rubro-negra, a todos os atletas e breve estaremos de volta com mais uma edição do nosso podcast.